Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos resolver um exercício sobre o diagrama de fase da água. Toda vez que aparece algum exercício com gráfico, todo mundo foge, então você não vai fugir, você vai aprender e encarar o exercício. Vamos lá? Aqui está o enunciado do exercício sobre o diagrama de fases da água. Tá? Ele faz 3 afirmações e ele quer saber qual dessas 3 afirmações é a correta. Tá? Então, nós vamos analisar o gráfico e analisar cada uma das afirmações. Vamos lá? Bom, então vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Ó. Toda essa região aqui, ó, representa o estado sólido, né, num gráfico de mudança de fase. Toda essa região aqui representa o estado líquido e toda essa região aqui para baixo ó, representa o estado sólido, gasoso, certo? Bom, então, lá no enunciado ele falou que a linha A representa Paranaguá, que é uma cidade litorânea. Se é litorânea, a pressão nessa cidade é 1 atm, tá? Então, nós já sabemos que nessas condições as temperaturas de fusão e de ebulição da água são 0 e 100 graus, respectivamente, certo? Então, aqui neste ponto, ó, que tem essa linha azul tracejada, ela está representando a mudança do estado sólido para o líquido, que é a temperatura que a água começa a fundir, que é 0 graus. Então, aqui, ó, este ponto aqui é 0 graus, tá? E essa última linha azul aqui, ó, que está na região do líquido para o gás, representa a temperatura de ebulição da água. Então, aqui, essa linha azul corresponde a 100 graus Celsius. Vou pôr graus Celsius aqui para não ficar repetido. O Pico do Paraná é a última linhazinha aqui, ó. O Pico do Paraná, ele falou lá que é o ponto culminante. Então, o ponto culminante é o ponto mais alto, tá? E a linha B aqui é a cidade de Londrina. Então, veja, usando a mesma linha de raciocínio que nós usamos para o Paranaguá, aqui, ó, essa linha verde aqui, ó, ela tá representando a cidade de Londrina, né? Então, ó, aqui vai ser a temperatura de fusão da água nessa cidade, que é maior do que o 0. Então, vamos dizer que, vamos chutar um valor aqui, faz de conta que é 1, tá? Qualquer valor acima de 1. E aqui, essa linha verde que está cruzando aqui entre o líquido e o gasoso, representa a ebulição. Então, vai ser menor do que 100, porque ela está abaixo. Então, vamos chutar um valor qualquer aqui, vamos dizer que é 98, tá? Só para ficar mais fácil de entender. E aqui, ó, nós temos, aqui onde eu desenhei com esse rosa mais escuro, aqui a gente tem a temperatura de fusão da água na cidade, aí no Pico do Paraná, que é uma temperatura, sei lá, vamos dizer que vale 2 graus, tá? E aqui, ó, ela tá indicando qual vai ser a temperatura de ebulição. Então, tem que ser menor do que 98, sei lá, vamos pôr 96, tá? Então, com esses valores agora, a gente consegue responder as perguntas que ele fez lá. Então, vamos ver essas perguntas. Então, a primeira afirmação, ele está falando o seguinte, ó. Utilizando sistemas de aquecimento idênticos para aquecer massas iguais de água, com as mesmas temperaturas iniciais até o ponto de vapor, gasta-se mais energia na cidade de Londrina que no Pico Paraná. Então, vamos lá. Aqui você tem ó, sólido, líquido e gás. Ele quer aquecer a água até o ponto de vapor. Então, ó, ele quer passar do líquido para o gasoso. Aí, a gente chutou lá que a temperatura de ebulição aqui no Pico Paraná é 96, aqui em Londrina é 98, e em Paranaguá, como é uma cidade litorânea, 100 graus, certo?
A gente vai partir, ó, das mesmas temperaturas iniciais. Então, vamos dizer que a gente está partindo de uma quantidade de água a 10 graus Celsius, tá? Se for no Pico do Paraná, a gente vai aquecer a 96. Londrina, 98. Então, ó, gasta-se mais energia na cidade de Londrina do que no Pico Paraná, certo? Porque, ó, Londrina, ó, é 98. Londrina é a cidade do meio aqui. Então, você vai gastar mais energia, tudo bem? Então, veja aqui, ó. Nas 3 localidades, o gasto de energia para aquecer quantidades iguais de água, do ponto de gelo, quer dizer, do sólido, até o ponto de vapor, que aqui, ó, né? Ele tá falando que é o mesmo. E a gente viu que não, né? Então, se aqui, ó, em Paranaguá, o ponto de fusão aqui é 0, o ponto de ebulição é 100, então, aqui nós chutamos o valor de 1, aqui no Pico do Paraná 2, aqui ó 96 e aqui 98. Então, a gente tá vendo que não é a mesma coisa, né? Você vai gastar mais energia lá em Paranaguá, que vai de 0 até 100, né? Nas outras cidades, menos, ó. Londrina é menos e no Pico do Paraná é menos ainda, tá? Para poder mudar de estado físico. A terceira afirmação, ele fala que a temperatura do ponto de gelo do Paranaguá é maior que a temperatura de gelo em Londrina. Então, lembrando de novo, ó, sólido, líquido e gás. A temperatura de gelo do Paranaguá é aqui, 0, e a temperatura de ebulição é 100, porque é uma cidade litorânea. Ele está falando que a temperatura do ponto de gelo do Paranaguá é maior que a temperatura do ponto de gelo em Londrina. Londrina é a segunda linha, ó. A segunda linha, ó, nós chutamos lá um valor 1. É qualquer coisa maior do que 0. Então, não pode ser menor. Tá errado, certo? Então, a resposta certa do exercício é apenas a afirmativa 1 é correta, né? Que é a alternativa A, certo? Espero que tenham aproveitado a aula, que tenham entendido o exercício. E se você precisar de mais aulas de química para te ajudar aí nos estudos do seu vestibular, passa lá no canal e dá uma consultada nas playlists, porque nós temos muitas aulas. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com os amigos para mais gente ficar sabendo dessas aulas, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!